Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Marcelão Trader aqui na área. Mais um vídeo nosso aqui. Galera, vou estar fazendo alguns vídeos aqui para a gente construir o nossa estratégia, nossa linha de raciocínio, nosso pensamento das nossas operações no day trade, tá? Ativo mini índice, beleza? Hoje a gente vai falar de marcações de linhas roxas. São as famosas linhas roxas que eu uso aqui nas minhas operações de day trade ativo mini índice. Beleza? E aí na sequência eu vou fazer outros vídeos que eu considero ser bem importantes para a gente encontrar possíveis entradas nas nossas operações. E vou estar postando os vídeos aqui ao longo do tempo no nosso canal. Beleza? Combinado? Tranquilo. Meus amigos, quem não for inscrito no canal, peço que se inscreva, dê essa força para nós aí, vamos fazer esse canal crescer, vamos divulgar o nosso trabalho. E o grande intuito desse canal aqui é ajudar os nossos amigos que querem realmente operar nesse mercado. Conto com vocês. Ativem o sininho de notificações aí para receberem os novos vídeos. Tranquilo, galera? Meus amigos, quem me acompanha lá no time BB, quem já participou da minha mentoria e participa do grupo fechado, sabe o quanto é importante as marcações de linhas roxas que a gente utiliza para fazer as nossas operações dentro do day trade, ok? Como é que eu faço essas marcações, Marcelo? Como é que é? Bom, essas marcações de linhas roxas, naturalmente, são marcações de regiões e suportes, tá? Como o mercado ele é de uma forma cíclica, né? Ele repete o passado. Então a gente vai encontrar regiões onde vai nos orientar a encontrar possíveis barreiras que o preço pode encontrar em sua movimentação, ok? Seja ela de suporte, seja ela de resistência. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, pessoal, que suporte e resistência não é simplesmente uma linha que você traça, tá? Isso vai para o pessoal que opera opções binárias e está vindo para B3. Não se trata de uma linha. A resistência e o suporte não é uma linha, e sim é uma região, tá, de suporte e uma região de resistência. Como é que a gente faz essas marcações? Bom, primeiramente a gente vai colocar no nosso gráfico diário. A gente está aqui no ativo mini índice, né? Vamos colocar no nosso gráfico diário. E aí a gente vai começar a fazer as nossas marcações de linhas roxas. Como é que eu faço isso, Marcelo? Bom, eu estou aqui no gráfico diário, vou tirar o zoom do gráfico para eu poder ter uma noção da movimentação que o gráfico está fazendo, tá? Eu até tenho aqui no meu gráfico um indicador que eu uso bastante, gosto de usar e até recomendo que vocês utilizem, é o detector de topos e fundos, né? Ele me orienta bastante nas minhas operações no day trade, tá? Pessoal, a ferramenta que eu estou utilizando aqui é o Profit Chart XP Trader. Minha corretora é a corretora XP. Eu sou afiliado da BRA Advisor, né? Mas se você usa qualquer outro tipo de plataforma, seja Trade, né? Outras aí conhecidas, MetaTrader, independente, o conceito é o mesmo, tá? Então no gráfico diário, o que eu preciso fazer para começar a construir as minhas marcações de regiões de linhas roxas? Bom, primeiramente eu estou no gráfico diário, eu vou buscar a máxima do gráfico aqui no gráfico diário. Então eu vou colocar aqui uma linha, ok? Mostrando uma região de resistência, tá? Se a gente parar para observar aqui, marcações de linhas roxas são marcações fortes, seja de resistência ou seja de suporte. Então se a gente vem aqui, por exemplo, numa tendência de alta, ó, existe um toque, existe outro toque, uma tentativa de um terceiro toque, né?
E aí o que que acontece? Ela me transforma aqui, eu deixa para mim uma região de resistência muito forte, entendeu? Ela só vai deixar de ser uma região de resistência no momento que ele romper aqui, né? Fazer esse teste de rompimento e dar continuidade no pullback. Essa movimentação aqui, essa movimentação, a gente vai falar num outro vídeo, que são as regiões de Fibonacci. A gente vai poder identificar bastante oportunidades de entrada, seja uma tendência de alta, tá? Ou seja numa tendência de baixa. A gente vai falar disso daqui. Voltando às nossas linhas roxas, então eu já tenho as minhas a minha marcação aqui de resistência, bem forte. Aí o que eu faço? Eu vou colocar a identificação dela de linha roxa, né? Num gráfico diário, então eu já tenho uma região de resistência. E agora eu vou duplicar essa linha aqui e vou colocar ela numa região de suporte. Ok? Então tem no gráfico diário uma região de resistência, uma região de suporte, beleza? Se eu quiser colocar uma outra linha aqui embaixo, eu posso colocar também, tá? Que vai me identificar dentro do meu gráfico diário as oportunidades de gatilhos aqui de entrada. Então a gente fez no gráfico diário, tá? Aqui que eu vou precisar fazer agora. Eu preciso ir num gráfico de 4 horas, eu preciso ir num gráfico intermediário. Não. A gente faz essa marcação aqui num gráfico diário, né, as principais marcações de regiões. Vamos agora num gráfico de 60 minutos, gráfico de 1 hora. Se eu tirar o zoom do gráfico, observe o seguinte. Essas marcações aqui estão no gráfico diário. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar algumas regiões aqui no gráfico de 1 hora para eu poder fazer novas regiões de marcações de linhas roxas, ok? Então eu vou dar um zoom aqui. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente duplicar essa informação, ok? E começar a colocar em regiões de suporte e resistência. Então eu tenho aqui uma região de resistência. Por que aqui é resistência, Marcelo? Porque o preço está abaixo da minha marcação, ok? Posso colocar até, para diferenciar que isso aqui é uma região de gráfico diário, eu posso colocar ela um pouquinho mais forte, ok? Nível 3 aqui, por exemplo, uma espessura 3, uma espessura 2, o gráfico de 1 hora. E aí eu vou identificando as minhas regiões de suporte e resistência dentro do gráfico de 1 hora, ok? E vou fazendo as minhas marcações de suporte e resistência. Eu vou encher o meu gráfico de linhas? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que é de fato bem relevante para mim. Caso contrário, eu não vou fazer mais marcações para poder muitas vezes até me atrapalhar dentro do trade. Não, vou colocar simplesmente marcações relevantes dentro do gráfico. Olha só o que a gente pode observar aqui. Que a gente tem uma região muito forte aqui, uma região de briga, de resistência. Por quê? Olha só, ele tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes nessa região. Então essa região aqui do 103, 101 é uma região muito forte de resistência. Por quê? Porque o preço está abaixo da minha marcação de linha roxa, ok? Isso aqui eu vou considerar como um rompimento falso, tá? Não vou colocar aqui em cima não, porque aqui é mais relevante para mim do que se eu colocar aqui em cima.
Marcelo, mas você considera pavio ou corpo? Eu considero desde o pavio, tá? Independente da situação, eu apenas considero o corpo. Mas a gente pode observar aqui que as nossas marcações, a gente coloca o que é relevante para nós. Eu não vou fazer uma marcação, por exemplo, aqui embaixo, ó, sendo que o preço está aqui em cima. Eu só vou deixar essas marcações a partir do momento que ela permanece sendo relevante para mim. Essa linha aqui é no gráfico diário, vou deixar ela com a espessura nível 3, mas não deixa de ser marcação de linha roxa, ok? Se eu quiser colocar, vou dar um zoom no gráfico aqui, vou trazer um pouquinho mais para cá. Se eu quiser trazer aqui, eu estou no gráfico de 1 hora, marcar aqui uma intermediária entre o gráfico diário, vou marcar uma intermediária aqui num gráfico de 60 minutos. Vou colocar aqui ele nessa região aqui. Ok? Beleza. Então eu tenho aqui marcações de linhas roxas no meu gráfico diário. Eu tenho marcações de linhas roxas no meu gráfico de 60 minutos. Agora, eu vou operar, eu opero, e quem já fez a mentoria comigo e participa também do grupo aberto, que é o grupo do WhatsApp, o time B&B, sabe que as regiões, elas são muito importantes para orientação ou barreiras que o preço pode encontrar no meio do caminho. Mas nós operamos aonde? No gráfico de 10 minutos. Então eu vou colocar no gráfico de 10 minutos. E aí o que acontece? Essas marcações de linhas roxas nos gráficos maiores vai me trazer algumas informações bem interessantes aqui no meu gráfico de 10 minutos, que é o gráfico operacional, tá? Então o que a gente pode nos orientar? Dá uma olhada. Olha só isso aqui, galera. Vou tirar o zoom do gráfico para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só. Olha as movimentações das nossas linhas roxas no gráfico operacional. Isso aqui me traz grandes informações. Olha só, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha só. Olha só isso aqui. Que coisa interessante. No dia 31 de agosto, praticamente o mercado termina aqui, né? Ele abre num gap de alta, ok? Nessa abertura do gap de alta, ele faz uma lateralização, respeita a nossa marcação, tá vendo? Ele me deixa aqui uma informação que é um padrão de vela, né? Eu tenho uma resistência. Aí a gente passa a acreditar que ele só vai subir se ele romper as nossas marcações de linhas roxas, ok? E é justamente o que ele faz. Olha só. Olha onde ele exatamente para. Olha só onde ele exatamente para. Então são marcações relevantes para nós. É muito relevante. Então, se eu estou querendo comprar ou vender, as minhas marcações de suporte e resistência vão ser muito importantes. Muitas pessoas pensam que se ele tocou aqui numa resistência, eu vou vender. Aí você vende, toma stop. Chegou aqui numa região de suporte, eu vou vender. Ele sobe, você toma stop. Entendeu? Então sim, além das marcações dessas regiões e linhas roxas, a gente tem que entender o contexto da nossa análise para poder fazer nossas operações. E além das linhas roxas que a gente utiliza, a gente já se prepara para o mercado para fazer as nossas operações. Marcelo, mas que forma que você se prepara para fazer essas marcações? O que mais que você coloca no seu gráfico para poder operar após o fechamento do pregão, né, no dia posterior? Bom, no próprio gráfico de 10 minutos, isso aqui são marcações de linhas roxas em tempos maiores, ok? No meu gráfico operacional, eu também costumo realizar algumas marcações
que eu julgo relevante dentro do operacional, do que está acontecendo naquele momento, ok? Então, naquele momento, eu começo a perceber e a identificar movimentações que o preço está fazendo em marcação e fazendo as marcações no gráfico operacional. Por quê? Porque uma vez que terminou aquele pregão, eu simplesmente posso vir aqui e apagar a linha. Mas as minhas regiões aqui de linhas roxas permanecem. Se por um acaso eu entendo que no contexto essa marcação aqui no gráfico operacional ela está em amarelo, pode se transformar em uma marcação relevante de linhas roxas, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Então eu acabo deixando ela para o próximo dia, desde que ela seja relevante para aquele momento, ok? Imagina o seguinte, o que é relevante e o que não é relevante. A gente vê claramente aqui que ele começou uma tendência de baixa. Então se eu pegar aqui, por exemplo, e traçar uma LTB, nesse momento aqui, a LTB é uma região importante para nós, ok? É uma marcação de price action importante para nós. Quando acontece de realizar uma marcação de LTB, eu costumo marcar em vermelho, né? E se for uma LTA, em verde. Então, observe o seguinte, até nesse momento aqui, o que ele fez? Ele estava vindo num teste de baixa, ele testou uma, testou duas, rompeu. Quando rompeu, ele para exatamente numa resistência, que era um suporte rompido, ok? E na hora que ele faz esse movimento, ele para exatamente num suporte do teste de quem? No teste desse LTB. Para o quê? Para de repente mudar a tendência, ok? Então as nossas marcações de linhas roxas elas são muito importantes, atrelado ao que? As nossas marcações de price action. E aí, considerando o que é relevante e o que não é relevante, mas vou tirar o zoom do gráfico aqui. Eu já tenho essa informação aqui no gráfico. Essa linha aqui, ela é relevante para mim a partir de terça-feira? Não. Então, eu posso simplesmente tirar ela do meu gráfico. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui para esperar o próximo pregão, por exemplo? Eu posso marcar a minha região aqui de LTB. Isso no gráfico operacional, tá, meus amigos? Posso marcar aqui a minha LTA. O que eu estou fazendo? Eu estou me preparando para o próximo pregão. Então eu sei que aqui eu tenho uma LTA. Aqui eu tenho uma LTB. Ok? Eu tenho as minhas marcações de linhas roxas. Ok? Se eu quiser fazer uma marcação aqui que possa ser relevante para o próximo pregão, eu posso sim, simplesmente pegar no gráfico operacional e duplicar essa informação aqui e trazê-la exatamente para cá, ó. Exatamente aqui, ó. Aqui. Ok? Então eu tenho uma região importante no 103, eu tenho uma região importante no 98, eu tenho uma região de briga no 101, 99, 102. Então, a partir dessas marcações, eu consigo observar o que? A movimentação que o preço pode estar fazendo aqui. E conforme as minhas marcações, eu vou me orientando, o gráfico vai me orientando a enxergar possíveis gatilhos de entrada. Olha só que coisa interessante. Se eu tenho um topo, eu tenho um fundo. Eu tenho um topo, eu tenho um fundo. Eu tenho um topo. O que eu preciso agora? Eu preciso de um fundo. Será que ele não pode acontecer aqui nessa LTA?
e fazer exatamente esse movimento aqui, mas aí eu tenho essa resistência, eu tenho essa LTB, tenho essa próxima resistência, e aí as movimentações do gráfico, ele pode estar encontrando barreiras para se movimentar dentro dessas minhas marcações, e essas marcações podem ser importantes para eu fazer a minha tomada de decisão, seja de compra ou seja de venda. Então a importância dessas marcações de linhas roxas é de extrema importância, ok? É de extrema importância. Façam essas marcações no gráfico de vocês. Começa com um gráfico diário, de repente faça uma máxima e uma mínima no gráfico diário. Faça marcações no gráfico de 1 hora, que você considere região relevante, região importante, tá? Para você. Vá no seu gráfico operacional, faça mais algumas marcações, não precisa encher de linhas, isso não é o conceito. O conceito não são linhas, são regiões. E aí no seu gráfico operacional você faz algumas marcações e aí você acompanha as marcações que você realizou com a movimentação que o preço faz durante o pregão. E analise. Garanto a você que você vai encontrar grandes oportunidades de negócio dentro do ativo através dessas marcações. Beleza, meus amigos? Mais uma dica aí, marcações de linhas roxas, Marcelão Trader. Um bom descanso para vocês e até o próximo pregão. Abraço, bora pro game!